Bem-vindos ao Conspirar e à terceira e última parte deste vídeo sobre a subversão ideológica e castração mental do povo português. Até então, falei sobre os dois primeiros pilares que compõem a nação, as suas ideias e a sua estrutura. Corrompendo as ideias da nação, vamos-lhe envenenando a alma. Destruindo a estrutura da nação, tornamos esta ainda mais frágil e vulnerável. Chegamos agora, por fim, ao terceiro e último pilar que sustenta a nação, a vida. E quando esta cessa, tudo se apaga com ela. Começamos por falar da família. Este é o núcleo de um país e cada uma de forma individual compõe a magnífica beleza que é o mosaico de uma nação. Com toda a sua complexidade e riqueza, é através das famílias que tornamos real a nossa sociedade. E tornamos-la real e palpável com a nossa cultura, a música, a comida, a arte, as peculiaridades características do nosso povo. A família que é unida e que cresce e se desenvolve conjuntamente com valores morais elevados, com dignidade e um espírito patriótico, só se fortifica assim a sua nação, contribuindo para o bem-estar geral desta e o seu desenvolvimento e progresso. A nossa nação é a grande família a que todos pertencemos e a nossa pátria é a nossa casa. Precisamente por isso as famílias foram e continuam a ser alvo da subversão que corrói o nosso povo, por serem o principal pilar que constitui uma nação. Destruíram as famílias com campanhas e propagandas travestidas de inclusão e de igualdade, com o propósito que, apesar de aparentar ser inocente, tem na realidade a intenção de destruir determinados valores como o respeito, a lealdade, a confiança, o amor e a hierarquia, e as funções características de cada sexo, masculino e feminino. Valores e funções importantes para uma saudável manutenção de uma sociedade funcional. Estas gerações é-lhes alimentada com perversidade, traição, ganância, libertinagem e imaturidade e um falso sentido de empoderamento que é na realidade o empobrecimento do caráter e do respeito, tanto próprio como pelo próximo. Confundem-nos com conflitos entre homem e mulher, dizem-nos que não existem diferenças entre nós e que não temos um propósito característico adequado a cada sexo, masculino e feminino. Negam as diferenças biológicas que nos tornam a ambos singulares. Eu não estou a dizer com isto que não haja coisas que uns façam que outros não consigam também fazer, mas garantidamente dentro dessas exceções não se inclui a um homem a capacidade de poder dar à luz e a uma mulher a possibilidade de experienciar uma ereção. Influenciam ainda os filhos a ir contra os pais, como disse na primeira parte deste vídeo, sobre as ideias. A educação nas escolas está carregada com uma vertente ideológica completamente avessa aos valores morais e estas ideologias estão de tal forma desenhadas para programar as mentes dos jovens a ter desprezo por estas singularidades características dos sexos masculino e feminino, que como consequência incita nestes o desprezo à constituição de uma família em moldes saudáveis. Hoje, o total desprezo à vida, ao comprometimento e à responsabilidade, à confiança, à lealdade, ao amor, são alguns dos fatores que tornam as famílias desunidas e que, em muitos casos, dificultam a formação de novas. E existem outras ferramentas que estão também a contribuir para isto. Não apenas as escolas, mas na internet, por exemplo, temos vários movimentos, aqui falo de dois em específico, que cada um à sua maneira contribuem para o afastamento dos jovens do ato de constituir famílias. Por um lado, a internet impulsionou os movimentos feministas completamente radicais. Fizeram as mulheres acreditar que certas coisas não são degradantes, que é empoderamento. Eu refiro-me à praga do OnlyFans, onde cada vez mais mulheres jovens vendem conteúdo adulto, tornando-se assim prostitutas virtuais, que queriam tanto ser independentes e lutadoras que acabam a vida a ganhar dinheiro, objetificando aquilo que tanto se queixam que os homens objetificaram: o corpo. E este é apenas um exemplo. Por outro lado, temos também os homens que se recusam a qualquer tipo de relação com mulheres, muitas das vezes por inseguranças e traumas, e que propagam ódio contra estas num todo e se associam a movimentos que, a meu ver, são depreciativos e os enfraquecem como homens. Existem mais fatores, claro, e isto foi falado de forma muito fugaz e pouco profunda, para não alongar ainda mais este tema. Sabemos também em plena consciência que o movimento LGBT é o maior propagador ideológico anti-natura e anti-família, por mais que o queiram impor à força na sociedade, colocando numa luz de maravilhas. É impossível não ver o podre que é e o quão incompatível se torna este movimento numa sociedade sana, numa sociedade funcional. Não se disfarça a sua podridão com um arco-íris. Então, sendo a família um dos mais importantes pilares da nação, urge abordar-se estes problemas de forma a que se possa reverter todo o dano causado e que se possa uma vez mais restituir a virtude e o respeito entre homem e mulher, para que de forma conjunta consigamos inverter esta decadência, esta tendência nociva que nos envenena e afasta, e consigamos sim impulsionar a que se constituam mais famílias, incentivar também para maiores taxas de natalidade nativa, para que se preserve a nossa etnia e se consiga dar continuidade à nossa nação. É fácil compreender porque se subvertem as famílias e o conceito de família. A nação enfraquece em todos os aspectos.
Perdemos em número de população nativa, cada vez mais reduzida. E ao perder-se em número de população nativa, torna-se mais fácil a nossa substituição. Depois é inevitável também e perde-se este sentido comum de família como povo, porque nos tornamos descaracterizados. E uma família que não se reconhece, que não é unida, condenada está a falhar. O pilar mais importante da nação é também o coração desta. Se este para, a nação morre. Quanto à saúde, assistimos ao debilitamento das massas com os excessos, sejam estes de drogas, de alimentos altamente processados, de açúcares, de antidepressivos, ansiolíticos, de forma geral de vícios. Vemos como se negligencia e banalizam os transtornos psicológicos graves, dentro destes a disforia de género. Vemos também os transtornos alimentares normalizados, por exemplo, a obesidade. E vemos como se normalizam ainda os transtornos obsessivos compulsivos ou a bipolaridade e a depressão, impulsionados por um outro mal que são atualmente as redes sociais. Mas não só. As redes sociais não são o único fator contributivo, mas são uma ferramenta moderna e uma forma de se praticar a subversão de forma mais precisa. O problema em negligenciar-se e normalizar certos tipos de transtornos psicológicos são, para o indivíduo e para a sociedade, algo irredutivelmente complexo e negativo. Não é nada subtil a forma como somos envenenados, do físico ao psicológico. E qualquer pessoa consciente o consegue observar, como vos disse no primeiro vídeo. Se nos sobrecarrega o complexo reptiliano e o sistema límbico, ficamos completamente desregulados. E isto tem consequências que se revertem na nossa saúde psicológica e física. Como se tudo isto não bastasse, vemos também como o Serviço Nacional de Saúde é hoje uma sombra daquilo que poderia ter sido, tendo este colapsado quase por completo, com anos e anos de corrupção no governo, de posições no mesmo dadas a amigos e a pessoas cujo único interesse, como falado no vídeo anterior, é exclusivamente o seu umbigo e não o bem-estar da população, com infiltrações de agendas globalistas cujo propósito é enfraquecer-nos e tornar-nos dependentes e fracos, nós conseguimos ver como este colapso do sistema de saúde não é acidental. Maternidades a fechar, médicos de família em falta, blocos operatórios a encerrar, condições cada vez mais deploráveis, horas de espera intermináveis, cirurgias e tratamentos a serem adiados e uma população exausta que mais uma vez se vê e sente abandonada. Eu não vou aqui entrar no tema saúde privada contra a saúde pública a fundo, porque de opinião pessoal quem está por detrás destas agendas de tudo faz para destruir uma e dar vida à outra. E na realidade o problema da corrupção em Portugal é estrutural. É óbvio que a corrupção prolifera também num país onde a honestidade parece sair caro, e onde a honestidade parece sair caro, digam quem a pratica. Agora, quanto à questão da raça, parece que ganhou proporções inexplicavelmente sensíveis nos dias de hoje. Como se efetivamente não existissem diferentes raças com diferentes características. É que sobre este assunto tudo o que existe ao dia de hoje são teorias, seja esta da evolução ou outra qualquer. Nenhuma está efetivamente provada, portanto a minha opinião quanto à raça é feita com base no que eu estudo e que me parece ser lógico. A espécie a qual todos pertencemos é a humana. As raças dentro desta espécie são várias. As nativas americanas, as caucasianas, as negras, as asiáticas, as nativas da Oceania, entre outras. Estas raças atuais são descendentes de vários hominídeos. Sejam estes o Homo neanderthalis, Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, Homo florensis, Homo denisovans e por aí. Dentro destas raças temos as diferentes e variados ramos genéticos, nenhum deles 100% igual, e ao longo dos séculos e dos milénios nasceram outras raças através da miscigenação e dos cruzamentos entre estes. De certa forma é natural. Nos humanos, ao longo dos milénios, houveram migrações, houve mistura, isto é um conceito básico. Depois, é observável noutras espécies. Aqui eu dou como exemplo a Canis, ao qual pertencem os cães e todas as suas raças, os lobos, os coiotes e os chacais. A família da espécie é a mesma e por isso podem acasalar entre si. E daí até pode nascer algo novo. Não deixam, contudo, apesar das semelhanças, de ser diferentes. E nos animais é muito mais improvável a mistura sem mão humana. Não que não possa acontecer, mas jamais no mesmo nível de independência que o ser humano. Eu não acredito que todos somos descendentes dos mesmos hominídeos, porque, se formos honestos, as características físicas ao dia de hoje são tantas como as que estas mesmas criaturas tinham entre si no passado. Não eram todos iguais e não somos todos iguais. Criou-se, portanto, um tabu quanto a este assunto, um proibicionismo ilusório, onde, através da culpabilização, da vergonha, de acusações, tentam impedir determinadas raças de exibir qualquer tipo de sentimento positivo ou orgulho naquilo que as constitui, nas suas características e atributos, ou inteligência, conquistas e méritos, os seus feitos e as suas etnias e culturas. Eu posso dizer de forma rápida que existe um ataque claríssimo às diferentes raças, culturas e etnias existentes neste planeta, de forma geral, e cada ataque foi programado de forma distinta para fomentar o conflito entre todos nós.
sendo o ataque mais proeminente de todos, neste momento, às variadas e riquíssimas culturas e etnias dos povos ocidentais caucasianos. Eu digo isto pois falo da minha perspectiva. E quanto a este assunto é natural que cada um fale desde a sua perspectiva e com o seu viés. Mas é inegável que este ataque acontece e quem o nega ou está a ser desonesto ou sofre de uma dissonância cognitiva absoluta que chega a roçar o triste. Contudo, não se deixem enganar, a subversão é global e não podemos de novo cair na armadilha tribalista das cores de pele, quando os problemas entre povos são na grande maioria de índole cultural, devido aos choques frutos da natureza humana. E isto é indubitavelmente mais complicado e complexo que meramente apontar dedos em tom de culpa e dizer a culpa é do preto ou a culpa é do branco. Quando eu falei que diferentes raças ou culturas são programadas para agir de tal forma, é porque existem grupos que perceberam como toldar-lhes a razão, agarrando nas diferenças entre estas para as utilizar umas contra as outras para benefício próprio. A subversão é aplicada de diferentes formas e com diferentes métodos conforme o alvo. Toda esta questão racial foi e é utilizada como um fator de disrupção social. E é óbvio que com tantos problemas e desentendimentos que herdámos do passado, nunca, em momento algum, jamais se deveria ter aceito esta forçosa convivência e multiculturalidade ou multietnicidade, sem antes ter trazido a debate público as questões e problemáticas que daqui poderiam advir e que podemos hoje observar. Eu falo do nosso caso em particular, Portugal e das ex-províncias ultramarinas, e dos verdadeiros motivos por trás da guerra do ultramar ou da guerra colonial, como uns lhe chamam, e não apenas daquilo que aparenta. Sem antes ter feito e tomado ações para que diferentes povos aprendessem a coexistir, respeitando o espaço e o país de cada um, isto não devia de se ter permitido acontecer. Então hoje deparamos com vários problemas em torno desta questão, e quando alguém os aborda é denominado de extremista, racista, fascista, entre outras terminologias. É um facto e é observável que opiniões como esta são vítimas de tentativas de silenciamento com os istas e ismos que hoje servem como ferramenta de censura. E é precisamente por isso que eu afirmo que temos de saber defender o nosso povo, os nossos interesses, preservar a nossa etnia, a nossa cultura e não permitir qualquer tipo de substituição. Não podemos continuar a permitir que sejamos sempre demonizados, nem deixar que reduza o nosso papel à irrelevância e muito menos colaborar com a nossa própria extinção. Temos de deixar de ter vergonha daquilo que somos, deixar de ter medo de acusações supérfluas, estúpidas e preservar todas as características que nos tornam singulares, que nos tornam diferentes. Se os outros o podem fazer e têm liberdade para isso, por que não podemos nós fazer o mesmo? Todos temos o direito a existir, todos temos direito a diferentes opiniões e todos temos diferentes pontos de vista e devemos aprender a coexistir. Isso para mim é o mais correto, mas não desta forma desenfreada, caótica, sem controle absolutamente nenhum e com o claro propósito de vir a causar conflitos entre vários povos e raças para benefício de uns quantos parasitas, como tem acontecido ao longo da história. Eu sempre vou defender o saudável convívio entre todos, mas isto só começa quando nos aprendemos a ouvir uns aos outros e não a querer falar uns por cima dos outros. E jamais vou aceitar o ruminar desta propaganda em que nós temos de ser multiculturais e multiétnicos cá. Mas quando Portugal tinha com o seu Império Ultramarino uma civilização genuinamente multicultural e multiétnica, os brancos foram expulsos por negros de África por serem brancos. Ou seja, em África, para ser africano, tens de ser exclusivamente negro e podes dizer que a África é negra, sem problemas. Mas no Ocidente não podes sequer dizer que queres um país quase ou exclusivamente caucasiano sem te acusarem de tudo o que mencionei anteriormente. Pensem um pouco nisto e digam que não reconhecem as hipocrisias e incongruências desta lógica que nos querem impor. Reflitam naquilo que vos digo. Olhem à vossa volta e vejam se efetivamente o tema racial não está a ser absolutamente instrumentalizado como uma arma de subversão da psicologia das massas para causar o caos e conflito entre todos nós. Ouçam com atenção, vejam com atenção as notícias, filtrem bem a propaganda e digam que nós, portugueses nativos, não somos constantemente atacados e denegridos na nossa própria terra e por muitos daqueles que vêm de fora e que cá recebemos. E pior, por aqueles que são da nossa terra, mas que são pagos para nos denegrir. Olhem à vossa volta com sinceridade e digam-me que não se sentem estrangeiros na vossa própria terra e que em várias zonas do país, por exemplo na linha de Sintra, não começamos nós a ser a minoria que outros tanto choram ser. Agora falamos da população. Algo que levou esta a perder a identidade e o maior sentido cultural e até mesmo propriedade foi o empurrar das massas do interior para o litoral. Eu compreendo que a evolução natural da tecnologia, nos equipamentos agrícolas, na mecanização e automatização das fábricas, a mão de obra necessária nestes ramos se viesse a tornar reduzida como uma óbvia consequência. Compreendo também que as pessoas procurassem melhores condições de vida e outros trabalhos e serviços para poderem dar aos seus filhos mais oportunidades de estudo,
de forma a abrir-lhes os horizontes. Até que eu compreendo isso tudo. Contudo, isto tinha sido possível sem se negligenciar o interior, pois concentrar na região de Lisboa, Porto ou no litoral do país a vasta maioria das empresas levou à inevitável desertificação demográfica do interior, e isso é óbvio que se podia por esta altura já ter ultrapassado. E se não foi ultrapassado é porque não interessa a estes parasitas. Aliás, muito do êxodo rural deu-se por toda a propaganda de que a vida nas cidades ia ser melhor e mais cheia de oportunidades, é fácil descartar cidades do interior e condená-las ao desinvestimento se concentrarmos tudo em meia dúzia de cidades do litoral. Também é mais fácil controlar o gado quando ele está mais aglomerado, digamos. Mas bem, talvez esteja equivocado com o que vou dizer. Daquilo que eu analiso e observo, afastar as pessoas do interior, com o passar dos anos, levou na realidade a um afastamento por parte das gerações mais novas da sua cultura nativa e ancestralidade. Como? Vejamos, a população outrora afastada das suas origens e tradições, empurrada do interior para o litoral, agora vê-se concentrada em bairros e guetos altamente urbanizados, com uma arquitetura desprovida de beleza, uma arquitetura fria, sem consideração pela natureza humana. Esta população, após várias gerações, começa a sentir os resultados dessa concentração das massas, desorganizada e mal planeada, e em cima com o misturar de pessoas de todos os países e mais algum nesses mesmos bairros e guetos, nas periferias. Pessoas daquelas que não só não se integram e que em cima impõem as suas culturas ou a falta dela, pessoas que não respeitam a nossa cultura nativa nem os cidadãos do país que os acolhe. Todo este caldeirão de misturas acaba por levar os nativos a uma alienação cultural, pois a sua cultura acaba por se tornar diluída no meio de todas as outras, e este caldeirão acaba também por proporcionar um ambiente com maior incidência de crime e violência, maiores níveis de poluição, mais desigualdade, problemas na compra ou aluguer de habitações devido ao aumento da procura que vem com o aumento populacional, desemprego, aparecimento de bairros de lata, aumento de números de sem-abrigo. Isto numerando apenas alguns exemplos. O que termina por contribuir para maiores taxas de depressão, ansiedade, raiva, stress, entre outros sentimentos negativos, que trazem bastantes consequências, sendo para mim o principal e mais nocivo ao nosso povo o de alienação cultural. É que uma população alienada, sem sentimento de unidade ou cultura comum, infelizmente começa a quebrar e tornar-se desunida, começa-se a perder o sentido de entreajuda, porque deixamos de nos ver como semelhantes, como se fôssemos alienígenas na nossa própria terra, incapazes de reconhecer o nosso próprio povo. É possível reverter isto, não sem sacrifício, e é preciso debatê-lo com urgência e não podemos continuar a ignorar o que se passa, principalmente agora que as cidades do interior, vilas e aldeias, outrora desertas, estão agora a ser completamente descaracterizadas e inundadas pelo excesso de população estrangeira. O povo português está completamente alienado não só culturalmente, mas relativamente às consequências reais e o impacto negativo que isto terá. Por fim, temos as consequências no trabalho. Vamos por partes. Primeiro, os sindicatos que agem de acordo com os seus interesses são a morte da troca natural, a morte da negociação natural entre empregador e empregado. Destroem as ligações tradicionalmente estabelecidas entre estes, e onde antes tínhamos duas pessoas ou dois grupos a comunicar entre si, agora temos um terceiro que se supõe que trata desta comunicação. Quando criados, os sindicatos tinham como objetivo melhorar as condições de trabalho e proteger os direitos dos trabalhadores contra qualquer empregador que abusasse destes mesmos direitos e não os providenciasse com as devidas condições. O motivo a mim parece-me legítimo. Inicialmente, os sindicatos disse que funcionavam. Mas não é isso que vemos hoje. O que vemos hoje são, na maioria, sanguessugas, a aproveitarem-se dos trabalhadores honestos para se poderem alimentar. Afinal, vivem de ser sindicatos. Precisamente por isso multiplicam-se como cogumelos. E estão extremamente politizados, ou seja, não são isentos. Os seus motivos passaram a ser mais do que apenas as condições dos trabalhadores. Estes agora servem um propósito político e são utilizados como tal para esses efeitos, como ferramentas. E, na maioria dos casos, o que também acontece é que estes processos de negociação não resultam no melhoramento das condições de trabalho nem em aumentos salariais. Aqui chegamos à segunda parte, as greves. De facto, a cada greve que fazem todos somos de forma geral afetados por esta. Isto porque a economia é como os órgãos e membros num corpo, é interdependente. E mesmo que nos aumentassem os salários, como resultado das greves consecutivas que fazem, continuávamos a sair a perder, pois a inflação gerada pela improdutividade causa-nos um atraso estonteante. São centenas, milhares, centenas de milhares de pessoas todos os anos a parar por variados motivos. Isto é como bloquear as artérias que transportam sangue e oxigênio por esse corpo fora e vão causando danos quase que irreversíveis e, em alguns casos, irreversíveis de verdade. Temos ainda
o semear desta cultura do não trabalho, da irresponsabilidade. Eu não falo de quem falta ao trabalho por doença. Eu falo de quem usa baixas médicas sem necessidade. Ou, por exemplo, essa vergonha da autodeclaração de doença. Falo também de quem faz greve por tudo e por nada, prejudicando o próximo. E passa a explicar e a dar exemplos. Quando os professores fazem greves, como as que têm feito ininterruptas, quase sempre às sextas-feiras, num total de faltas que chegou a atingir os 2 milhões de dias por ano, 11 mil professores por dia, 5 mil turmas, prejudicam milhares de pais e alunos por este país fora. Os pais, porque se veem aflitos sem saber com quem ou onde deixar os filhos quando são muito pequenos, tendo por vezes que faltar aos seus trabalhos. E os pequeninos e os mais jovens, porque veem ser atrasado e prejudicado o seu ensino escolar, que em todo o caso virou um poço de propaganda degenerada onde se polui as suas mentes jovens. Outro exemplo, clássico na linha de Sintra, são os maquinistas da CP ou os revisores. Quando estes param, prejudicam diariamente milhares, mas largos milhares de pessoas, que agora se veem chegar atrasados aos seus trabalhos, tendo muitas vezes que gastar dinheiro noutros meios de transporte alternativos, e algumas pessoas sem mesmo conseguirem chegar aos seus trabalhos, arriscando-se a perder o seu meio de subsistência, digamos. E vejam como os maquinistas e os revisores conseguem ser uns egoístas. Esperam até perto do fim do mês, quando as pessoas renovam os seus passos mensais e depois sim anunciam as greves. É preciso ser-se muito, muito, muito egoísta para prejudicar centenas de milhares de pessoas, pensando apenas no seu umbigo. Mas assim vai de forma geral a nossa sociedade e todos nós. O tal problema da alienação cultural de que eu vos falava. Já não nos entreajudamos e nem nos reconhecemos como povo. Em cima, prejudicamos-nos uns aos outros, pisamos-nos uns aos outros. Diria eu, referente à CP, que o melhor seria dizer às pessoas: não comprem passos este mês, não se pagarão os transportes, as viagens vão ser por conta da casa. E eu sou contra greves, pois, como eu mencionei ainda há pouco, causam mais danos que outra coisa qualquer. Mas eu penso, prejudicar os trabalhadores das zonas periféricas, das zonas pobres de Lisboa, desta forma nojenta, é dar a este governo corrupto cheio de parasitas mais poder sobre as nossas vidas do que o inverso. Outro exemplo, quando os médicos fazem greves, pacientes ficam sem ser atendidos. Quando os cirurgiões fazem greves, pacientes ficam sem ser operados. Quando os operadores do INEM fazem greve, doentes e feridos, ficam até sem ter como chegar ao hospital. E este adiar pode ser a diferença entre a vida ou a morte. Este negligenciar do dever para com o próximo é fruto da inconsequência. Quando os polícias, ou quando os guardas prisionais, os operários fabris, os trabalhadores de diversas empresas, os transportadores de bens essenciais, os agricultores, enfim, assim em plano geral, vocês percebem a ideia? Quando todos fazem greve, este sentimento individualista é prejudicial à sociedade e eu chamo-lhe sentimento individualista e egoísta. É um veneno para a nossa nação e para todos nós. É um peso e é um atraso de cada vez que paramos várias artérias deste corpo, que é a economia do nosso país. Paramos de tal forma que criamos mais dívida, criamos mais inflação, atrasamos o nosso desenvolvimento e depois, vejam bem, queixamos-nos das condições que temos e da falta de dinheiro quando as nossas ações trazem consequências e desta forma formamos um ciclo vicioso. E atenção, eu digo egoístas porque todos querem um salário elevado e a sua profissão valorizada, ignorando completamente a situação do nosso semelhante. Uma vez mais, aquilo de olhar para o próprio umbigo, que, até um ponto, eu consigo compreender o de queremos ser valorizados, ganhar bem. Mas esquecemos que somos todos um só corpo no que toca ao ser-nação. E todos temos de ser valorizados, cada um à sua maneira, e todos temos de reconhecer o quão importantes somos uns para os outros para que este país possa funcionar. Nós só somos um por inteiro, nunca em separado. As consequências do que eu digo são inegáveis. Para mim, proíbam-se já todos os sindicatos ou as suas maiorias. E está mais sindicatos do que pão para malucos. E sindicatos são um contributo à miséria que a maioria não tem consciência. E não me interpretem mal. Todos, sem exceção, temos direito ao trabalho digno, bem remunerado, com condições adequadas, é o lógico. Mas eu penso genuinamente que sindicatos deviam ser proibidos e também as greves deviam ser proibidas porque a maioria, a vasta maioria, aos dias de hoje são tão mais degradantes para o país que outra coisa qualquer. Contudo, também quero fazer aqui uma à parte. Não é só a economia que importa. O capitalismo selvagem, aliado a um governo altamente corrupto e vendido a interesses globalistas, proporcionado por seres cujo espírito é de pura ganância, não é benéfico a ninguém. O capitalismo é um sistema que funciona. Um sistema que tirou milhões de pessoas da miséria. Mas que não é imune a críticas, não é à prova de falhas e não é, sobretudo, um sistema perfeito. Então, quando não tem determinadas rédeas, o descontrole e a exploração dos trabalhadores e das pessoas também se torna uma realidade. E também a realidade que muitos interesses estrangeiros moldam as políticas dos países com esse mesmo dinheiro. O propósito não é mudar o que está bem, é melhorar aquilo que está mal, é criar formas de proteger a dignidade das pessoas, é prevenir e atacar a corrupção. E não,
Não é só procurar culpados exteriores, que também os há, mas reconhecer também a nossa quota parte de culpa. É encontrar esse equilíbrio e começar a pensar em soluções. É muito, mas muito difícil controlar a corrupção quando também nós do povo nos tornamos corruptos, até em coisas pequenas. É o roubar uma coisinha do local de trabalho, é o sair da loja sem pagar qualquer coisa, é o tirar a quem precisa, é o pensar apenas em si sem querer saber se prejudica alguém. É nas pequenas coisas que fazemos que percebemos que temos de começar a mudar. A pensar mais uns nos outros e genuinamente entreajudar-nos. Eu falei do capitalismo e disse que não é perfeito, porque o homem não é perfeito. E tudo aquilo que nós criamos tem tantas falhas quanto nós. Eu compreendo o porquê da maioria das greves, apesar de que possa soar duro aquilo que eu digo, apesar de que vos possa soar ignorante ou até mesmo arrogante. Eu compreendo os motivos, mas quem veja este vídeo reflita naquilo que eu digo. Se nós não começamos a mudar para melhor de forma individual, para que se reflita no conjunto que compomos como sociedade, então, como as mudanças são inevitáveis, mudamos para pior a cada dia que passa. E isso é observável. Eu consigo compreender que estamos exaustos de ver o país neste estado. Mas talvez tenhamos de começar a assumir a nossa culpa de, nestes ditos 50 anos de liberdade e de democracia, o país ter chegado onde chegou e estar a cada dia que passa mais decadente. Isto só foi possível por culpa de todos nós. Tudo o que eu falei foi bastante extenso para explicar que este processo de desmoralização, passando por todos estes pontos, termina na eventual desestabilização a que assistimos no nosso país. Eu falei dos 3 pilares que são atacados, as ideias, a estrutura da nação e a vida, e na realidade talvez me tenha cedido naquilo que podia ter sido explicado de forma mais simples e sucinta. Também coloquei muito o meu viés e a minha opinião nas minhas palavras, e falei dentro dos 3 pilares daquilo que os compunham e da forma como eu observo que foram ou já estão completamente estabilizados. Ou seja, estes 3 pilares como alvo da desmoralização já se encontram desestabilizados. E se formos analisar isto através da lente das fases de subversão, a próxima será, inevitavelmente, a crise. Destruíram-se as ideias da nação, demoliram a estrutura da nação e desequilibrou-se a vida da nação. Hoje no nosso país reina a luta por poder entre partidos políticos completamente antagonistas uns aos outros, mas financiados pelos mesmos parasitas. Assistimos à transformação circense da política num espetáculo de palhaços que lutam entre eles, de forma irresponsável e sem consideração pelo povo. Povo este que, após anos de desgaste psicológico e físico, anos de divisão através de ideologias, propagandas e campanhas subversivas, terminam a lutar entre si como se dos próprios partidos e ideologias eles mesmos se tratassem. Esta estupidificação das massas e o nosso total descuido, a despreocupação com o que realmente importa, levou-nos a este consequente colapso da economia, da cultura e das tradições, da segurança, das infraestruturas, da saúde, da educação. É um atraso ao nosso desenvolvimento, é o colapso da nossa civilização e nação como a conhecemos. Tornámos-nos um povo mesquinho, invejoso, desunido, sem garra e sem vontade. E agora assistimos ao nosso tecido social ser rasgado pelas mandíbulas dos clientes dos nossos políticos, como um pequeno coelho indefeso na boca de um leão. E, com tudo isto, chegaremos à crise. E as consequências tendem a ser gravíssimas. Podem ir desde tumultos a guerras ou guerras civis, golpes de Estado, formação de milícias, grupos paramilitares, de narcotráfico ou terrorismo, as ditas bancas rotas, os resgates que resultam em dívidas ainda maiores a esses parasitas, misérias sem precedentes, escassez de bens. Este é o ponto de ebulição de todos os outros estágios e cumpre o seu objetivo, arruinando por completo toda a estrutura da nação-alvo. E quando a poeira desse colapso se assenta, chega por fim a normalização. A crise dissipa e de novo voltamos a retomar um aparente equilíbrio. Reganhamos esperança, mas o ciclo reinicia-se. E ciclo após ciclo vamos progressivamente perdendo direitos, ficando mais fracos, cansados e vulneráveis. O Estado profundo, ou seja, o governo sombra, os clientes dos nossos governos, cada vez vão detendo mais poder e controle sobre nós. E de geração em geração vai se tornando mais complexo este processo, mais difícil chegar à verdade, mais difícil perceber a história e de que forma fomos e somos manipulados. E a cada geração vai sendo aperfeiçoado o escravo perfeito, sem vontade, sem força, sem autonomia, sem liberdade, cansado, sem sonhos e sem propósito algum, que não o de satisfazer as vontades dos parasitas. Mesmo quem não se aperceba, eles desenharam a nossa realidade. O ciclo de subversão ideológica leva décadas, quiçá séculos em movimento contínuo. E as ideologias do passado tornaram-se quimeras, evoluíram. Estão hoje mais complexas do que outrora. Daí a confusão e dificuldade que temos em compreender muitas das coisas que se passam e que rumo ou direção levamos. Abram os olhos, sejam audazes, não tenham medo e questionem, conspirem, pois só assim o nosso povo poderá voltar a ser um
uno, indivisível.